palavra, vereador João Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que se faz presente, representado, a exemplo dos professores, alunos, queria saudar meu amigo Orestes, conhecia como agente de saúde e não professor Orestes. Meus parabéns. Quero ser solidário com a professora, ou a diretora, vice-diretora Ney, no qual aconteceu um fato ignorável no município de Aporá. Mas eu gostaria de usar um termo que o ex-vereador usava nessa casa. Carlos Alberto Macedo sempre dizia nas oportunidades que os pais tinham por obrigação de levar seus filhos à igreja. Não importa a igreja que ele fosse, mas tinha que levar à igreja, tinha que dar uma atividade ao seu filho, à sua filha, para que ele ouvisse a palavra direcionada ao bem. Quando meus colegas se antecederam, está de parabéns todos que me antecederam, direcionando, se solidarizando com a diretora, na maioria das vezes responsabilizando os pais, responsabilizando os professores, mas direcionando a mensagem a vocês, alunos, vocês, adolescentes, que vocês façam o que disse o vereador Fred. Aqui hoje não é uma sessão parlamentar, e sim é uma aula direcionada ao aluno, ao adolescente, para que vocês possam, diante de vocês, olhar no espelho e ver Dr. Vitor, aqui já bacharel em Direito, Dr. Henrique se aproximou dali, e que essas professoras, esses educadores, nada mais é preocupado com a educação de cada um de vocês. Amanhã será vocês, pode estar um de vocês aqui nessa cadeira representando a sua comunidade, representando o seu município. Isso se você levar a sério. Tudo isso depende de cada um de vocês. Os pais de vocês nada mais é aquela pessoa engajado e preocupado com o bem-estar de cada um de vocês. Quando vocês, eu tenho certeza, se vocês colocar diante de vocês as aventuras de Poliana, vocês vão ver que em algumas oportunidades tem dois garotos na sala de aula torturando um colega de sala, e veio o João com o cachorro Feijão para defender aquele menino que estava sendo torturado na sala de aula. Pode citar como exemplo aquela novela que lá está passando na televisão, que vocês possam servir de exemplo para vocês. E diante da ação, da atitude de João, utilizando o cão dele, ele intimidou aqueles dois garotos que ali estavam torturando aquele menino sucessivamente. Se isso vocês observar, vocês irão pegar esse aluno que agiu maldosamente com essa diretora, e ela vai dar uma aula de sensibilização a cada um de vocês e mostrar a esse aluno que ele não pode agir dessa forma, que ele será o próximo doutor João Vitor, ele pode ser o próximo vereador a estar representando o seu município. É isso que nós devemos empenhar. Tenho certeza, eu, por exemplo, em 2005, para eu ser candidato a vereador, eu tive que fazer um teste diante da promotora e da juíza em Iambu, porque eu não tinha concluído o segundo grau. Diante de toda aquela dificuldade, toda a pressão dos colegas, que vereadores há tantos mandatos e não tinham concluído o segundo grau, eu voltei à sala de aula em 2005, no próprio mês. Em 2009 eu concluí o segundo grau. Quando em 2010 fiz minha inscrição na faculdade de Esplanada, e hoje sou gestor ambiental, porque levei a sério e vi que era necessário buscar algo que viesse distribuir quando fosse necessário e preciso. Fazer o que fez Joel, fazer o que fez o doutor Karine, fazer o que fez o professor Fred,
Zezitinho, com a sua cultura, a aula que ele deu nas palavras francas dele, e João agora acabou de concluir. E a nossa preocupação do nosso dia a dia, as lutas que porventura são travadas nessa casa, não são a nosso benefício. O nosso objetivo maior é alcançar algo que venha agradar a sociedade aporaense, a população aporaense. E quem é essa população aporaense? São vocês, adolescentes de Aporá, que é a razão pela qual de existir 11 senhores representantes de uma população, o motivo maior são vocês. Se não existisse o aluno, não teria o professor na sala de aula. Se não existisse povo em Aporá, não precisava de representante. Então isso significa dizer que são conjuntos de peças que dependem para funcionar esse planeta Terra. E se depende desse conjunto de pessoas, nós temos que abraçar as causas de uma forma sensível, temos que abraçar essa causa, essa questão de violência, não com mais violência, e sim um trabalho de sensibilização para que possa levar na mente de cada um de vocês e dizer, fazer o que doutor Orestes, que eu não sabia que o professor Orestes, eu não sabia que ele era professor, fazer o que professor Orestes, ou agente de saúde, quando ele se aproxima de uma residência para visitar uma família. Então, isso é exemplo e vontade de representar uma comunidade, o que Orestes faz. É agente de saúde e professor. E eu espero que essa sessão de hoje, nessa oportunidade, servirá de espelho para cada um de vocês, adolescentes, juventude de Aporá. E vocês será, quem sabe vai surgir a partir daqui uma ideia. Vocês podem criar uma comissão dentro da sala de aula para vocês passar essas palavras que vocês ouviram aqui, tentando conscientizar e sensibilizar aqueles que não tiveram a oportunidade de aqui estar, dizer o que significa a Câmara de Vereador de uma cidade e o que significa um representante de uma população a nível do município, tanto quanto humilde que em Aporá, que nós comemos o pão que o diabo amassou em determinados momentos para atender a demanda e aquilo que nós se comprometemos em determinados momentos a agir e atender quando precisa e quando necessário. João acabou de chegar de Salvador, mas hoje 5 horas da manhã eu já estava correndo em algumas comunidades para direcionar ou se locomover alguém para Salvador e para Lagoinhas para fazer cirurgia. Porque é como diz na maioria das vezes, nós somos professor, nós somos médico, porque vocês sabem disso. O ser humano, de médico e de louco, cada um de nós tem um pouco. É por conta disso que quando nós se tornamos representantes de uma população, de uma sociedade, tanto quanto evoluída, porque a tecnologia, é como alguém falou, o vereador que me antecedeu falou, a tecnologia está dominando a mente da juventude, dos adolescentes. Eu tenho uma filha com 13 anos, na maioria das vezes eu pego o celular dela, deixo 15 dias ela sem o celular dela, porque eu vejo que ela está querendo direcionar o tempo dela ali, mensagem para uma amiguinha, para o amiguinho, e nós não podemos deixar ela se prolongar, ou vocês devem botar isso na mente. Você não deve deixar esse aparelho dominar a mente de cada um de vocês. Se isso vocês fizerem, vão à igreja, não importa qual. O evangélico tem o diretor de sétimo dia, né, Dudu? Sétimo dia? Adventista sétimo dia. Nós temos a igreja católica. E ontem eu conheci uma história que não conhecia. O padre Salvo, naquele programa eu esqueço a rádio, ele me apareceu com 3 copos de vidro, cada um com uma porção de arroz. Essa história eu já contei hoje por 2 vezes, parece brincadeira.
e ele botou uma porção de água nessa cada porção de arroz. E todos os dias ele fazia elogio a um copo daquele com aquela porção de arroz. Esse copo de arroz é abençoado. Esse é idiota e esse eu vou ignorar. Dias depois, o que aconteceu, pessoal, com esse arroz? Vocês sabem dessa história? Dias depois, o copo de arroz que era abençoado todo dia, ele prosperou, aumentou no copo. Alvejou, criou um líquido dentro do copo. O segundo, que ele chamava de idiota, embolorou. E o terceiro, que ele ignorou, empreteceu. Ficou da cor desse paletó de Fred. Então isso são exemplos da vida, que é como disse João, está aqui, o professor tem que fazer um trabalho de psicólogo. Quando ele deu esse exemplo, o que é que ele quis dizer com essa história dos copos de arroz? Que o adolescente tem que ser tratado com carinho. Você tem que fazer elogio ao adolescente para que ele se sinta valorizado e não agir de determinada forma. É que nem o bêbado. Qualquer um de nós se aproximar de um bêbado na porta de um bar e ele solicitar uma bebida e você não der, ele se tornará seu inimigo, lhe xinga. Quando você dá a bebida, ele lhe elogia. Eu tenho um amigo em Itamira que ele me trata, meu ouro, me deu um dinheirinho para eu tomar uma bebida. E eu vou, faço o sacrifício, sem querer, gostaria de dar o pão, e eu dou a bebida e ele me agradece por causa daquela bebida de 50 centavos. É o grandão. Então, é o grandão, da esquina. Então não é diferente o tratamento do aluno para com o professor. O professor tem que dar exemplo ao aluno. Trata bem, esquecendo das violências, porque nós temos um exemplo a nível nacional, quando um futuro presidente da República, um candidato pretendente a esse cargo, falou em cadeia nacional que violência se combatia com mais violência. E todos nós assistimos no que deu. Então, senhores professoras, senhoras professoras, antes de começar a sua aula, convide seus... Jonathan já entrou com um requerimento aqui para que seja rezado nas salas de aula antes da aula. Porque na minha época, todas aquelas oportunidades que eu ia a pé 4 quilômetros, e eu chegava lá quando vinha à tarde, vinha comendo murta, laranja, de qualquer jeito que encontrava, mas antes de iniciar a aula nós rezávamos o Pai Nosso. Eu não sei como é que se comporta hoje na sala de aula, mas vocês são os detentores de orientação para com os alunos. É vocês os pais desses alunos, as mães desses alunos e os orientadores. E, em primeira mão, vocês usando esse termo paz e essa mensagem de paz, tenha certeza que esses alunos vão ficar lado a lado com cada um de vocês. E que Deus abençoe essa oportunidade de vocês.